Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre triângulo. Hoje a gente vai trabalhar a parte 2. Na semana passada a gente classificou, definiu o triângulo, viu condição de existência, viu rigidez triangular. Depois eu mandei um vídeo para vocês sobre isso, para aprofundar. Vimos os teoremas fundamentais. Agora a gente vai conhecer as linhas e os pontos notáveis de um triângulo. Vamos lá. Linhas e pontos notáveis de um triângulo. Nós temos 4 linhas notáveis, 3 em cada triângulo, 3 delas, 3 de cada tipo em cada triângulo. Então, nós temos 3 alturas, 3 bissetrizes, 3 medianas e 3 mediatrizes. Altura é a linha que une o vértice ao lado oposto perpendicularmente, fazendo 90 graus. Bissetriz é a linha que une o vértice ao lado oposto e divide o ângulo lá desse vértice de onde ela partiu em 2 ângulos com a mesma medida, congruentes. Mediana é a linha que une o vértice ao lado oposto, mas bem no ponto médio, dividindo bem no meio. A mediatriz é a linha que une, sai do ponto médio, fazendo 90 graus. Observe que ela é a única que não vai para o vértice, não necessariamente, só em casos especiais, como no caso do triângulo isósceles e do triângulo equilátero, que a gente vai ver mais tarde. Os pontos notáveis são 4. Cada ponto notável está associado a uma linha notável. O ortocentro está associado a que linha? A altura, é o encontro das 3 alturas de um triângulo. Observe aqui os pontos, a linha BN, perpendicular aqui em N, primeira altura, CP, segunda altura, AM, terceira altura. As 3 se encontram num ponto que nós chamamos de ortocentro. Sempre vai ser dentro? Não, depende do triângulo. Observe, o ortocentro, se o triângulo é acutângulo, ele vai ficar dentro do triângulo interior. Se o triângulo é retângulo, vai ficar bem em cima do ângulo reto. Observe que dessa linha, desse lado aqui, saiu uma altura, desse lado outra altura, e desse lado outra altura, que se encontrou aqui no ponto, nesse ponto que é justamente o ângulo reto do triângulo retângulo. E se o triângulo for obtusângulo, olha onde vai ficar o ortocentro, lá fora. Veja, essas projeções aqui das alturas que ficaram fora, só vão se encontrar as 3 lá nesse ponto. Baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas do triângulo. Olha aqui, ponto médio A, que unido ao vértice A, primeira mediana, ponto médio B, que unindo ao vértice B, a segunda mediana, e o ponto médio C, que unindo ao vértice C, nós temos a terceira mediana. Ponto de encontro, o baricentro. Característica importante do baricentro é que ele é o centro de gravidade, centro de massa do triângulo. O que isso quer dizer? Que se nós sustentarmos até a ponta de um lápis no baricentro, o triângulo vai ficar em equilíbrio. Por que vai ficar em equilíbrio? Porque neste ponto, que é o centro de massa do triângulo, e a gravidade da Terra vão exercer forças contrárias que vão se anular. Forças contrárias de mesma intensidade, resultante 0. Ou seja, o baricentro, lá no baricentro, vai ser como se fosse de uma pena, de leve, que vai se anular. Bom, o incentro. O ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo é chamado de incentro. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Observe que do incentro para os lados tem a mesma medida. Se tem a mesma medida, é raio. Se é raio, nós podemos construir essa circunferência inscrita dentro do triângulo. Observe que H, IJ e IK têm a mesma medida. Ok? E o último, que é o circuncentro, é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. Observe que aqui a gente já consegue enxergar uma circunferência por fora, ou seja, circunscrita. Veja que não dá para dizer que do circuncentro para os lados tem a mesma medida. Então, não dá para fazer inscrita a circunferência. Mas deste ponto para os vértices,
Sim. Então, se eu quero localizar qualquer coisa que fique à mesma distância dos vértices, que podem ser cidades, podem ser postes, enfim, eu vou ter que localizar no circuncentro. Propriedade do triângulo isósceles e do triângulo equilátero. Primeiro, no triângulo isósceles, observe aqui os lados com a mesma medida, ângulos da base com a mesma medida. O que a gente sabe sobre ele? Que esta linha aqui, que vai unir esse vértice à base não congruente, vai ser altura, vai ser mediana, vai ser mediatriz e vai ser bissetriz, ou seja, as quatro vão coincidir. Mas só que, né, só essa linha relativa à base não congruente. Já no equilátero, todas vão coincidir. Veja, todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos com a mesma medida, 60, 60, 60, que internamente vai dar 180. Então, altura, mediana, mediatriz, bissetriz vão coincidir desse vértice até a base, desse vértice até a base, desse vértice até a base. Então, ora, se as três vão coincidir, os quatro pontos também vão coincidir. Baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro serão o mesmo ponto nesse triângulo, se ele for equilátero. Vamos ver uns exemplos? Primeira questão. Deseja-se instalar uma fábrica num lugar que seja equidistante dos municípios A, B e C. Admita que A, B e C são pontos não colineares de uma região plana e que o triângulo ABC é escaleno. Nessas condições, o ponto onde a fábrica deverá ser instalada é o centro da circunferência que passa por ABC, baricentro do triângulo, nós queremos sustentar, nós queremos o centro de massa, ponto médio do segmento BC, ponto médio do segmento AB, ponto médio do segmento AC. Vamos ver. Quando eu quero que tenha a mesma distância para cada vértice, eu tenho que encontrar o centro da circunferência que passa por ABC. Ou seja, eu tenho que encontrar o circuncentro. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos ao 2. Diga qual ponto notável o ponto O representa em cada triângulo. Vamos olhar para as marcas. Ó, ângulo reto. Qual é a linha que une o vértice ao lado oposto, fazendo 90 graus? É a altura. Qual é o ponto de encontro das alturas? O ortocentro. Letra B. Olha as marquinhas. Dividiu bem no meio. Não fez 90 graus, então é a mediana. Ponto de encontro das medianas é o baricentro. Letra C. Observe as marquinhas. Dividiu bem no meio e fez 90 graus. Observe que essa linha saiu daqui e não foi para o vértice. Como eu disse, não necessariamente, só em casos especiais, no caso do triângulo equilátero e do isósceles. Quem é essa linha? É a mediatriz. E qual é o ponto de encontro das três mediatrizes? É o circuncentro. E por último, dividiu, ó, olha as marquinhas aqui. Essa linha uniu o vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo bem no meio. Quem é? Bissetriz. E qual é o ponto de encontro das bissetrizes? É o incentro. Pronto, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Depois a gente discute para fazer os exercícios sobre essa etapa aí do conteúdo, ok? Qualquer dúvida é só me procurar.